reforma da Previdência acabou de ser aprovada no segundo turno lá no Senado Federal, provavelmente vai ser promulgada nos próximos dias. Eu acredito que vai ser a Emenda Constitucional 103 ou a Emenda Constitucional 104 de 2019, a depender da ordem em que for acontecer essa promulgação. E essa é uma PEC importante para a gente, tanto como servidor público, afinal de contas ela causa um impacto direto na vida dos servidores públicos, mas ela também causa um impacto em termos de questões de prova, ou seja, para quem ainda está estudando para um concurso público. Nesse vídeo eu vou falar em cerca de 10 minutos sobre as principais mudanças da reforma da Previdência. É lógico que uma discussão sobre esse tema, além de ser uma discussão bastante polêmica, né, algumas pessoas com um ponto de vista, outras com outro ponto de vista, além dessa parte mais política, ela também seria um tema muito técnico e que demandaria aqui algumas horas de discussão. Então nesse vídeo a gente só vai trazer os principais assuntos. O primeiro tema, ou ponto talvez que seria o eixo principal da reforma da Previdência, foi a instituição de uma idade mínima. Antes de qualquer coisa, o meu foco nesse vídeo aqui é falar apenas do aspecto relativo aos servidores públicos. O primeiro ponto, que é o principal eixo da reforma da Previdência, foi a instituição de uma idade mínima para fins de aposentadoria. Na verdade, no serviço público nós já tínhamos essa idade mínima, só houve aqui basicamente um aumento dessa idade mínima e algumas instituições de requisitos específicos. A idade mínima para a aposentadoria a partir de agora é de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres. Apesar de eu ter dito a partir de agora, na verdade existe um período de transição. Essa idade efetivamente vai se aplicar a partir de 2022. Até lá, o prazo, o tempo, a idade mínima vai aumentando ano a ano. Além disso, essa idade mínima ela ainda não se aplica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, porque houve uma discussão muito grande sobre a instituição dos demais entes da federação. Na Câmara dos Deputados acabou que ficou de fora os demais entes, e lá no Senado Federal foi resgatado um negócio que eles chamam de PEC paralela. Muito provavelmente nos próximos meses será aprovada uma outra emenda à Constituição Federal, conhecida como PEC paralela da Previdência, que vai colocar os estados, o Distrito Federal e os municípios também nessa idade mínima. Atualmente, existe uma previsão para que os estados, o Distrito Federal e os municípios instituam uma idade mínima a partir de emendas às respectivas constituições ou leis orgânicas. Então, na prática, ou eles vão alterar as constituições ou leis orgânicas, ou eles vão esperar, o que é muito mais provável, a aprovação da PEC paralela da Previdência, que vai instituir também a idade mínima para os demais entes da federação. Por enquanto, só vale para a União, mas a tendência é instituir essa regra também para os demais entes. Outro ponto é a alteração da expressão aposentadoria por invalidez permanente, que era uma expressão muito criticada, por aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Na prática muda mais o nome do que em prática o próprio instituto dessa aposentadoria. Mas além disso, a Constituição Federal se traz com essa emenda para a Constituição Federal a readaptação. A gente sabe que a readaptação é uma forma de provimento que consta em alguns estatutos dos servidores, que tem o propósito de tirar um servidor que sofre algum acidente, alguma limitação na sua capacidade física ou mental, tira ele das atribuições daquele cargo e coloca ele para desempenhar um cargo que seja compatível com essa limitação. A partir de agora, a readaptação está prevista na Constituição Federal, sendo que a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho somente vai se aplicar quando não for viável realizar a readaptação do servidor. Por exemplo, o servidor sofreu um acidente, não pode mais realizar as atividades do seu trabalho. Antes de aposentar ele por uma incapacidade permanente para o trabalho, a administração deve analisar a viabilidade de readaptar esse servidor para um outro cargo compatível com a sua habilitação. Outro ponto, que também é um dos temas mais discutidos da reforma da Previdência, foi a instituição do teto do regime geral de previdência social para todos os servidores públicos, né? Então esse teto, que antes era só para a iniciativa privada, era só para o regime geral de previdência social, agora também vai se aplicar para o regime próprio de previdência social. Junto com isso, até como um complemento a isso, passa a ser obrigatória a instituição da previdência complementar nos demais entes da federação. A previdência complementar ela não é obrigatória para quem já está no serviço público, para quem entrou no serviço público antes de 2013 ou antes de ser instituída essa previdência no respectivo ente da federação. Isso continua dessa forma. Porém, a partir de agora, todos os novos servidores têm que se submeter à previdência complementar e todos os entes da federação são obrigados a instituir uma previdência complementar.
O prazo para que eles façam isso é de 2 anos a contar da promulgação da PEC da Previdência. Então, se um Estado da Federação ainda não tem Previdência Complementar, ele vai ter que instituir a Previdência Complementar, até porque a partir de agora o regime próprio também fica limitado ao teto do regime geral de Previdência Social. Pessoal, só voltando um pouquinho, eu falei sobre a idade mínima e só trazendo aqui um outro ponto da reforma da Previdência, é que ela colocou as condições específicas para que um servidor possa se aposentar. O servidor do sexo masculino, como regra geral, ele tem que ter 65 anos e do sexo feminino 62 anos. Além disso, nós também vamos ter um outro requisito específico, ou outros requisitos específicos, que são pelo menos 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos no serviço público, sendo pelo menos os últimos 5 anos, ou pelo menos 5 anos, no cargo em que se dará a aposentadoria. Resumidamente, todo mundo entre aspas, tem que ter 25 anos de contribuição, pelo menos 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria e, além disso, se for homem, 65 anos de idade e se for mulher, 62 anos de idade. Claro, a partir do momento em que essa idade efetivamente estiver valendo. Isso não exclui a instituição de algumas regras específicas. Como regra geral, você não pode criar critérios fictícios ou critérios diferenciados para fins de aposentadoria. Mas a Constituição Federal, por intermédio da PEC da Previdência, traz algumas exceções. Quais são as exceções? Essas exceções, 3 delas serão disciplinadas em leis complementares, que é a aposentadoria especial para o servidor com deficiência, aposentadoria especial para agente penitenciário, agente socioeducativo ou então policial, e por fim a aposentadoria especial para aquelas pessoas ou aqueles servidores que tenham contato com agentes químicos, físicos ou biológicos que coloquem em risco ou que tenham um potencial de deteriorização das condições de saúde, né? Nessas condições, lei complementar ou leis complementares poderão instituir critérios diferenciados para fins de aposentadoria. A própria PEC já traz uma regra de transição para eles. Não vou falar aqui nesse vídeo porque não é o nosso propósito nesse momento. Além disso, para os professores também vai existir um critério específico. Para os professores nós diminuímos em 5 anos ali a idade mínima. Então é 60 anos para os homens e 57 anos no caso para as mulheres. Pessoal, e o último ponto que eu queria falar para encerrar aqui esse nosso vídeo é que a PEC também prevê a sua instituição para os ocupantes de mandato eletivo, porém é somente para os novos ocupantes de mandato eletivo. Então os futuros senadores, deputados e por aí vai vão também se submeter ao regime geral de previdência social, acabando para os novos aquelas regras especiais que atualmente eles gozam. Com isso a gente acaba aqui o eixo tratando dos principais temas da reforma da Previdência. Eu também vou colocar um link aqui embaixo de um vídeo de 1h10 mais ou menos em que eu falo de forma mais detalhada sobre esse tema e ao longo do dia eu também vou escrever um artigo específico para comentar todos os principais pontos da reforma da Previdência. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu curtir, deixe o seu comentário, lógico, sempre de maneira educada, porque é um tema muito polêmico e não é só porque eventualmente você não concorde ou concorde que a gente não tem que se odiar, né? A gente vive nesse mundo de muita polarização. Mas, se a gente quiser discutir, pode colocar a sua opinião e vamos debater esse assunto. Meus amigos, muito obrigado e até a próxima.